Olá, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Expressionismo alemão é um movimento que eu gosto muito e que foi meio que um divisor de águas na minha vida. Primeiro que eu usei o movimento na tese do meu TCC para me formar. Segundo que foi um impulso para eu começar a fazer alemão e diga-se de passagem que é muito difícil, então assim, cilada. E por que o expressionismo é um movimento tão importante? Primeiro que a Alemanha estava saindo da Primeira Guerra Mundial completamente fodida. As pessoas, elas não tinham mais esperança e elas estavam arrasadas com o fim da Primeira Guerra Mundial. O expressionismo, ele vai receber referência do teatro, da pintura. O Van Gogh já era expressionista e usava isso para poder retratar todas as dores interiores que ele sentia. Então, eles vão trazer isso pro cinema. E o movimento, ele vai ser muito estético. Ele não é considerado um gênero, ele é considerado mais como um movimento estético por conta disso. Então, tudo no filme vai ser muito característico e nada tá ali por acaso. Os cenários vão ser todos deformados, as atuações vão ser muito exageradas, porque eles vão ser atores que são provenientes do teatro, então eles vão trazer todas essas alegorias do teatro para dentro do cinema. Além dessas deformidades que o cenário vai ter, porque os cenários eram todos pintados à mão dentro do estúdio, a gente vai ver a presença também de contrastes muito altos, as sombras vão ser muito pesadas, os atores eles vão ter olheiras muito grandes para expressar esse cansaço que o povo alemão estava passando ali naquela época. E aí, de narrativa, as histórias elas vão ser sempre sobre coisas fantasiosas. A gente, por exemplo, vê em Nosferatu, a gente tem essa presença do vampiro, e aí em O Gabinete do Dr. Caligari a gente tem a presença do César, que é um sonâmbulo. Então elas vão ser sempre construídas em cima desses elementos que são fabulosos ou fantasmagóricos, demoníacos e tudo isso. Todos esses elementos vão sempre retratar o momento ali do povo alemão. E aí não só isso, dentro desses enredos, a gente sempre vê essa presença de uma força maligna e, às vezes, de alguém que controla essa força maligna. Então, por exemplo, em Nosferatu a gente vai ver a presença do vampiro, que é a força maligna, só que ele não é controlado por ninguém. Já em O Gabinete do Dr. Caligari, a gente tem o César, que é o responsável pelos assassinatos ali naquele vilarejo, só que a gente vai descobrir durante o filme que ele é controlado pelo Caligari, que é um psiquiatra. E conforme eu tava fazendo os meus estudos sobre expressionismo alemão, eu cheguei à conclusão de que essas figuras que vão estar no controle, elas são sempre representadas para dar espaço ao governo alemão, digamos assim, e os controlados, o povo. Porque nessa época a gente vê que o povo ia pro front nas guerras meio como sonâmbulos. Então, o gabinete do Dr. Caligari, ele tem essa significação muito forte por conta disso. Eles querem simbolizar essa questão dos soldados irem arriscarem as suas vidas por um propósito, mas completamente cegos a todo o resto das coisas, que eles podem morrer, eles podem voltar sem uma perna, eles podem se fuder muito na guerra. Então eles vão por um propósito maior, mas sem ter essa consciência do que eles estão fazendo. Então, o César em O Gabinete do Dr. Caligari, ele representa isso, porque ele é controlado por um psiquiatra que é acima dele do mesmo jeito que o governo é acima do povo. Então, assim, a gente vê que o expressionismo alemão, ele vai servir muito como uma forma de crítica para a sociedade desse momento que a Alemanha estava passando ali. E aí, além de a deformação nos elementos do cenário que eu estava falando antes, a gente vê também no movimento, por exemplo, os objetos vão ser muito grandes, então eles vão ser muito pesado para as pessoas, tudo vai ser muito pesado ali nessa atmosfera expressionista. Então a gente tem as ruas muito pequenas, a presença de uma feira, que é geralmente onde as coisas acontecem e que a cidade inteira vai para lá. Essa deformação, esse peso das coisas, eles vão ser muito fortes para demonstrar como era o peso da vida em cima do povo alemão. Então ele vai chegar com uma filosofia muito existencialista e que vai colocar a gente para pensar sobre essas coisas, porque é tudo muito pesado ali para eles suportarem. Então ele dá um panorama muito grande do que é essa coisa do ser e do estar ali na merda mesmo, que é como eles estavam. E aí eles foram tão fortes nesses
aspectos vão influenciar uma série de outros movimentos e outros artistas por essa significação tão grande que eles têm de moldar a realidade e moldar a sociedade para mostrar pra gente essa dor e essa dificuldade de viver que eles sentiam ali naquela época. Até essa questão do herói expressionista, que a gente sempre vai ter a presença também de um mocinho que luta contra todas essas forças do mal que estão ali, ele luta sozinho, então as olheiras dele vão ser muito mais pesadas, porque ele tá sempre lutando com uma coisa que ele não sabe o que é, uma presença de um fantasma, ou de um vampiro, ou de um sonâmbulo, sozinho. Então, assim, ele não tem armas pra lutar contra essas coisas. E aí a gente entra já nessa matrix de filosofia que é pesadíssima, de existencialismo, de ele tá sempre ali tentando acabar com os males do mundo, sozinho, sem armas. Então ele vai ser um personagem já cansado o tempo todo de estar gastando toda essa energia ali nessa luta com uma coisa que ele não sabe de onde vem, ele não sabe o que é direito, e ele tá sempre perdido. E aí entra de novo essa questão da atuação ser muito exagerada, então ele vai servir como um adereço de cenário também para compor toda essa atmosfera perturbada ali dos expressionistas. Filmes essenciais do expressionismo pra vocês é O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópolis. E se vocês quiserem também saber mais sobre o expressionismo, eu indico 2 livros, que é esse daqui, o de Caligari a Lili Marlene, que ele traz um panorama bem grande do que foi o cinema expressionista e de uma forma bem leve, assim, também. O autor é o Luiz Nazário. Eu usei esse livro aqui pra minha tese e me ajudou muito a entender como é que funcionava o expressionismo, como eles trataram dessas questões da dor e de tudo que os alemães estavam vivendo ali naquela época. E outro livro que eu também indico bastante, mas que ele vai ser um panorama de expressionismo no geral. Ele vai ter pintura, música, cinema, bastante coisa. E ele é um livro bem pesado, assim, também. Mas eu indico também, porque ele é ótimo, que é O Expressionismo, do Jay Ginsburg. Ele vai ter várias coisas de poesia, e então ele vai ter um panorama de arte expressionista muito grande. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Até semana que vem e boa maratona!